confessar a todos vocês que foi uma noite longa. Refleti muito. E buscando tudo aquilo que já li no decorrer da minha vida médica, minha vida como político, como pai de família, como governador agora do estado de Goiás, que eu tenho uma honra enorme de eu poder ocupar esse cargo. Eu quero iniciar o comunicado a todo o povo do meu estado de Goiás numa frase que me marcou muito, muitos anos atrás, em que o presidente Obama falava a jovens universitários formandos. Ele dizia que na política e na vida a ignorância não é uma virtude. Nós não tomamos nenhuma medida que não fosse muito bem discutida com toda a comunidade científica, pesquisadores, colegas médicos, de toda a área da saúde, interagindo e fazendo aí videoconferência com todos aqueles também que têm experiência em outros países. Olá, boa noite. Estamos começando o Diário do Gulag, número 8, o 8º dia de confinamento. E, bom, hoje nós vamos falar algumas coisinhas aí a respeito desse... Nós vamos falar um pouco menos sobre esse impacto do discurso do Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais ouvir falar mal do Bolsonaro ou bem do Bolsonaro, né? Eu acho que... Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Eu acho que antes da gente falar sobre isso, algumas pessoas têm me perguntado sobre economicamente, como que a gente sai dessa crise, qual que é o passo a passo para sair disso e tudo mais. E acho que um ponto importante é tentar explicar para as pessoas o que precisa ser feito, assim, pela ótica dos economistas, eu diria, mais respeitados. Quer dizer, quando você pega Armínio Fraga, você pega o próprio Delfim Neto, Mendonça de Barros, vários economistas que a gente, Maílson da Nóbrega, economistas que já foram ministros e que têm uma passagem pelo público, e outros relacionados a isso, talvez de outras posições ideológicas, mas o ponto-chave primeira coisa, assim, a gente não tem que eliminar o que se discutia antes dessa crise, que era o lado do equilíbrio fiscal, das reformas, e isso não tem que ser abandonado. Quer dizer, quando começa uma discussão atual dizendo que o governo tem que gastar, agora não falta dinheiro para gastar, o dinheiro está limitado, não é essa a situação. A questão é, quando a gente olha o papel do Estado, né, o que o Estado tem que fazer, ele tem um papel de gerenciar a economia, por isso que as pessoas pagam imposto, para ele dar segurança, da saúde, da educação. Se ele faz isso bem ou mal, nós não sabemos. Então, o ponto não é abandonar aquela agenda de reformas, o problema é que aquelas reformas não resolvem o problema que a gente tem hoje. Nós fizemos um bruto de um furo no telhado e o fato de arrumar a estrutura da casa não vai consertar o buraco no telhado. A crise do coronavírus é uma crise pontual, né, de um momento, é uma crise aguda, é muito forte, é muito impactante na economia, e para isso a gente precisa de atitudes não triviais. Quer dizer, uma reforma na casa não vai consertar só o telhado, e talvez não comece pelo telhado. O que nós temos que fazer hoje é consertar o telhado porque está chovendo dentro. Então, um ponto-chave dentro da economia nós temos 3 grandes políticas. Nós temos a política econômica, e, né, a política econômica que forma as 3 grandes políticas, que é a política monetária, política fiscal e política cambial. O câmbio a gente não tem como mexer, apesar de a gente ter reservas internacionais. Quer dizer, o câmbio é algo que está oscilando em função do risco, em função do mercado internacional, em função do que acontece no exterior. A parte da política monetária é como o governo emite dinheiro, ou mesmo emite títulos, emite moeda, ele deixa a economia líquida.
Para isso ele tem fundos, ele tem reservas, ele tem, não reservas cambiais, mas ele tem mecanismos de usar dinheiro público para jogar dentro da economia. E você tem do lado a questão fiscal. O que é a questão fiscal? É como que o governo gasta, né, da sua arrecadação, ele destina dinheiros, recursos para a economia. E a taxa de juros interfere nessas três posições. O que a gente está vivendo hoje é que a taxa de juros está num nível muito baixo e a gente está tendo o que os economistas chamam de crise, um choque de oferta e um choque de demanda. Quer dizer, tanto a oferta como a demanda da economia estão desabando. Desabam o quê? As quantidades vendidas de oferta e de demanda caem, os preços provavelmente tendem a cair também, porque não tem procura, as pessoas não estão comprando produtos. E com isso, você tem uma desaceleração brutal da economia, e quando você tem uma deflação, que é a queda no nível de preços, associada com uma queda de oferta e demanda, a gente começa a caracterizar isso como uma depressão. E nós vamos viver uma depressão, que é exatamente essa queda da oferta e da demanda. O Brasil tem um problema peculiar, que além dos desempregados, a gente lida com uma massa muito grande de pessoas informais. Esses informais são pessoas que trabalham no mercado, vendendo coisas, fazendo negociações, gente que compra e vende carro usado, gente que tem a sua pequena empresa, uma MEI, gente que vende bala no farol. Quer dizer, essa massa de informais, ela é justamente informal porque ela não tem cadastro no Estado, não tem cadastro no governo, e essa população toda fica à deriva, né, num momento de crise como esse. Então, os instrumentos que o governo tem numa situação como essa é de jogar liquidez na economia, que foi exatamente o que foi aprovado hoje pelo Banco Central americano, o pacote aprovado pelo Congresso americano, no sentido de disponibilizar recursos para o quê? Salvar empresas, salvar linhas de crédito, suspender hipotecas dos americanos que pagam o valor da mensalidade pela casa. Enfim, você cria um mecanismo de jogar liquidez na economia de forma que essa queda de oferta e demanda não tenha uma característica impactante no emprego, na renda das pessoas. Essa política tem que ser feita no Brasil também, né? E o economista Marcos Mendes, que é muito respeitado nessa área tributária, o que ele diz é o seguinte: ok, nós temos que fazer isso, mas nós não podemos criar uma continuidade do gasto. Porque no Brasil, toda vez que você tem que fazer um choque anticíclico, que é o que a gente chamaria essa situação que nós estamos vivendo hoje, você acaba gastando mais com o funcionalismo público, você acaba contratando pessoas para o mercado, você acaba criando despesas no governo que vão se repetir sistematicamente, aumentando a possibilidade de déficit público à frente. Então, não é uma conduta irresponsável do governo começar a gastar dinheiro, não é uma conduta irresponsável do governo começar a contratar gente ou contratar serviços sem licitação, mas é um momento específico de combate a uma situação grave, a uma crise, em que o governo, como o agente principal da alocação de recursos na economia, destinar recursos efetivamente para que a crise sanitária, a crise de saneamento não seja pior. Então, é uma política fiscal expansionista que a gente chama, que é o governo gastando mais, né, mais do que arrecada, o déficit público vai aumentar. E o segundo ponto é uma expansão monetária, quer dizer, cair taxa de juros, aumentar linhas de crédito. E a grande ansiedade que a gente começa a ter no mercado é que essas medidas não estão saindo do Ministério da Economia. Hoje o Guedes não apareceu, ninguém tem falado sobre isso, né? Então, os bancos têm uma proteção que vem aí das medidas do Banco Central em termos de liquidez. As grandes empresas, algumas têm fôlego, outras não, conseguem se sustentar. E o pequeno e o médio que, mais uma vez, ficam à deriva sem uma colocação de recursos. Eu estava vendo uma notícia que uma rede de varejo nos Estados Unidos, não no Brasil, já informou que não tem condição de pagar salário e aluguel no dia 1º de abril, e não é mentira isso, lá nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer aqui na virada do mês é que muita empresa não vai conseguir pagar salário, não vai conseguir pagar aluguel, e aí a gente vai ter essa crise se tornando cada vez mais, eu diria, aguda, por uma falta de definição do governo, que não é uma discussão se deve ou não gastar, a questão é quanto
e para quem e como você vai distribuir esses recursos, né? E aí o que a gente começa a perceber hoje, que eu acho que é o tema do que a gente vai discutir hoje, é justamente essa briga que o Bolsonaro colocou na mesa, que é se a gente deve ou não salvar a economia. É gozado que foi um movimento que começou aí com o dono do Madeiro, o dono do Girafas, o velho da Havan também apareceu falando aí. Quer dizer, você tem um grupo de empresários normalmente relacionados a varejo, relacionado ao mercado direto, que é onde a paralisação custa mais, fazendo uma pressão muito grande, junto com o ex-ministro Osmar Terra, que é médico, fazendo uma pressão muito forte para que o governo libere, para que essa pandemia seja tratada mais ou menos como foi tratado o H1N1. Você começa a liberar a economia para funcionar e, dessa forma, liberando a economia para funcionar, as empresas não vão mandar a gente embora, ou você começa a recuperar um pouco a economia, que é algo extremamente questionável. Talvez hoje, assim, depois do calor das discussões, a gente fica pensando um pouco sobre essa questão de efetivamente começar a liberar a economia. O drama, e aí eu acho que essa discussão que a gente pode comentar, é que economia é uma ciência humana, o pessoal esquece um pouco disso, né? E assim, o bem-estar das pessoas está em relação à economia. Então, entre você fazer a economia funcionar e gerar renda, na minha opinião, é melhor você salvar as pessoas, é você ter uma política de salvamento dos indivíduos, né? Quer dizer, direcionar recursos para a questão da saúde, e depois a gente volta numa segunda situação com efetivamente algo que seja de salvar a economia. O que foi esse barulho aí? É um gato lambendo? Não, é um motoqueiro. Aqui tá bem animado o trânsito. As pessoas estão bem saindo da rua, sabe? Saindo da rua ou saindo pra rua? Da rua. O barulho da rua. Eu dei uma saída de carro para manter o carro ligado, né? Porque de repente ele para de funcionar, dei uma volta no quarteirão aí, tinha tanta gente correndo, fazendo exercício, que dá até aquela sensação de que realmente esse negócio... Eu tenho a sensação, em alguns momentos, que isso foi uma produção da mídia global. Toda a humanidade produziu algo para mim, para que eu não saia de casa, e você também não saia de casa, e só nós dois somos as únicas pessoas que estão enclausuradas nesses últimos momentos, evitando sair, porque tá todo mundo na rua, tá todo mundo na televisão, todo mundo tá dando entrevista, o pessoal pega coronavírus e volta a trabalhar, né? O Príncipe Charles está lá, todo mundo tá vivo e só nós estamos aqui evitando o contágio do coronavírus. Mas o que você acha dessa discussão dos empresários aí que, assim, francamente eu não vou muito com a cara desse pessoal que é daquele tipo de empresariado que, assim, quer trabalhar, quer fazer, quer vender, quer ganhar e não está muito preocupado com as consequências. Mas o Bolsonaro, aparentemente, ele está verbalizando hoje, falando de uma forma mais calma, o que não tira a imbecilidade do discurso que ele fez ontem, mas é para se refletir um pouco, né? Mas hoje eu ouvi na CNN o pessoal comentando de que o discurso do Bolsonaro é um discurso que traz o que ele pensa, mas também reflete a posição de grandes investidores brasileiros que estão fazendo uma pressão para ele. Uhum. E que ele tá sucumbindo a essa pressão. Então, é uma coisa para a gente analisar. A gente sabe que ele é um babaca, mas ele também tá sofrendo uma pressão. Ele é um babaca, mas ele chegou lá, né? De grandes setores. Com certeza. Não é tão idiota. Foi obrigado a votar no Bolsonaro. Não, mas ele teve o mérito de chegar lá, inclusive. Você pode... Não, ele não foi assim, ele caiu, alguém escolheu ele do inferno e colocou ele lá. Ele democraticamente pelo povo. Então a gente não... É mais do que isso, ele estava lá. A gente nem contesta mais. A questão é essa pressão que a indústria está fazendo, que os investidores também estão fazendo, para a economia começar a se movimentar. Então, foi falado até que daqui a menos de 15 dias, passando essa quarentena decretada pelos governadores, pelos prefeitos, o comércio começar a funcionar. Então, isso que é curioso, né? Quer dizer, a gente desde o começo disso, desde umas entrevistas lá que a gente fez na Globo News, conversou com as pessoas, quer dizer, é impressionante como o pessoal mistura economia com medicina, né? Quer dizer, Panelaço. Tá tendo panelaço? No horário aqui, 8h30, né?
Mas ele tá falando em algum lugar? Não, né? Não, acho que aqui no meu bairro é assim, da 8h30 o pessoal é super pontual. Aqui ninguém bate panela pra nada, aqui o pessoal tá mais tranquilo. Ipiranga, aqui o pessoal é mais conservador. Mas quando você olha para essa questão de representar um grupo, eu tenho assistido algumas lives aí de bancos, de gente do mercado, que agora todo mundo virou broadcast, né? Todo mundo é rede de televisão, inclusive nós. Então o pessoal fica fazendo transmissão de live. E hoje tinha uma transmissão, vou até nomear lá, do pessoal do BTG Pactual, André Esteves, que é o dono do banco, que teve aqueles problemas lá de envolvimento em casos sinistros aí no mercado financeiro. Agora, eu peguei um pedaço da live em que ele estava explicando como funciona a vacina, quais são os remédios que podem surgir, que institutos americanos que estão estudando isso e qual o prazo possível de uma vacina. O que eu acho que, assim, para um banqueiro dar uma opinião como essa, não é mais recomendado, concorda comigo? Eu tenho aqui o Dr. Jean, que eu não consigo falar o segundo nome dele, Jean... Enfim, o Dr. Jean é o mais pop que aparece em todos os canais aqui. Gorenstein, exatamente. Me perdoe, Dr. Jean, a citação incorreta. Mas, assim, é uma pessoa extremamente didática. Hoje apareceu um pessoal aí do Instituto do Hospital das Clínicas, pessoal do INCOR, pessoal de vários infectologistas falando, tirando um que deu uma entrevista no Estadão, falando um pouco diferente disso, mas todos eles são unânimes em dizer que a posição tem que ser de você seguir o que a Organização Mundial da Saúde está sugerindo. Né? Então, veja, nós como economistas, eu como economista e você como gestor de projetos, não vou me meter a dizer qual que é a nossa função. E pior do que isso é você pegar essa situação em que a economia está sendo colocada à frente de uma questão de saúde pública. Né? Então, veja, um momento como esse é uma epidemia, a gente tem que seguir o que os médicos recomendam, o que os médicos dizem. E, na verdade, o mercado começa a fazer uma pressão, porque nitidamente vai ter muita perda de recursos. Né? A demora do governo em liberar recursos para os pequenos faz com que os bancos travem qualquer linha de crédito. Eu tenho acompanhado isso diretamente com gente do Sebrae, Sistema S, e bancos. Não tem linhas de crédito disponível, a parte regulamentar não está disponível. Você não tem uma ação coordenada de como como ajudar empresas a funcionar. Então, você tem uma pressão dos investidores, muito provavelmente, que estão dizendo, ô Bolsonaro, ou você destrava esse negócio, ou a economia vai para o buraco e você não vai conseguir se reeleger, porque o que ele entende, aparentemente, é tudo que está relacionado a isso. Quando você pega o João Dória aqui em São Paulo, ele também tem um discurso político, ele não é bobo, ele está se posicionando como o antagonista ao Bolsonaro para a eleição de 2022. Agora, o Dória, aparentemente, ele está assessorado de um corpo médico de pessoas que tem uma visão técnica da pandemia. E eu acho muito arriscado a gente ficar jogando isso, porque também, assim, a minha definição sobre essa crise, eu inclusive publiquei no LinkedIn, é a seguinte, quer dizer, nós temos uma liderança indefinida e completamente despreparada. Então é nítido que você não sabe quem lidera, né? Todo mundo tenta liderar, e o Bolsonaro passa uma falta de confiança e despreparo gigantesco frente a essa crise. Você demora em liberar recursos, então as pessoas o dinheiro não chega a quem precisa, né? Você tem uma falta de paciência da população, e isso é importante. Nós nunca ficamos tanto tempo presos. Esse tanto tempo preso são 2 dias, concorda? Se a gente pegar a quarentena verdadeira aqui em São Paulo, faz 2 dias que as pessoas estão em quarentena. Então, qualquer um que apareça na televisão e diga que é para sair de casa, porque você não tem ameaça, vai se sentir com vontade de ir embora. Porque até a gente que está tentando ser mais sério dá uns momentos de desespero. Você imagina a pessoa que acredita no que o presidente fala. A gente tem, hoje foi o dia claríssimo que a gente perdeu muito tempo com questões laterais, quer dizer, é política, é ego, é a economia, é quem decide, é quem que briga, como vai, como volta, e a comunicação é tosca e completamente indefinida. Então, alguém que assistiu o jornal, alguém que acompanhou até ontem a epidemia, tinha uma informação que era para ficar em casa. Hoje essa informação já é difusa e ninguém tem muita certeza do que é para fazer. A gente não tem certeza disso. E como as pessoas vão se cansar de ficar em casa, logo o pessoal vai começar a sair mesmo, que se dane. E aí o fator político está ficando acima do fator
médico, né? Por isso que, na dúvida, eu ainda prefiro ficar com a Organização Mundial da Saúde, com médicos franceses, ingleses, que estão dizendo que você tem que ficar em casa. Ana Carolina? Tá forte aqui o panelaço, pus até meu Põe mais alto, põe mais alto. Deixa eu ouvir. É, boa. Tá alto o panelaço, né? É porque as pessoas estão um pouco cansadas. Ele não tá falando na televisão, não, né? Não tá falando nada. Não precisa falar mais, é só ele... Mas agora o pessoal projeta nos prédios várias coisas. Assassino, genocida. Pessoal animado. Oi? Pessoal animado aqui. Que bom, né? Agora, você estava comentando alguma coisa sobre a questão da Itália, da Espanha, porque tem algumas questões laterais que ninguém está discutindo, né? Por exemplo, essa coisa dos imigrantes, das favelas. O que você tem a falar sobre isso? Não, os números crescentes na Itália, na Espanha, tem a questão de eles demorarem muito para fazer o diagnóstico do corona, demorarem muito para decretar uma situação de quarentena. São vários fatores, mas a gente tem que lembrar também que são países que têm uma população idosa muito grande. Eu vi alguns médicos comentando que os idosos, é difícil de manter essa população em casa, eles saem muito, na Itália principalmente eles saem muito, são fumantes. Então, assim, já são pessoas que já estão num quadro de risco grande. Então, italiano e espanhol adoram a desobediência civil, né? Então, o pessoal... Sim, já tem um fator cultural dessas pessoas não ficarem em casa. Que se você for pensar, países orientais, eles têm uma tendência de pensar no coletivo. Uhum. Então, se já tem um surto, um negócio assim, as pessoas já vão pensar no resto do povo. Itália, Espanha, França, são países que a gente sabe que tem uma tendência a olhar muito para si. Então, ainda bem que a gente é descendente de oriental, né? Não temos esse problema. Não, mas são assim, coisas sutis que aparecem que é um ou outro meio de comunicação que coloca essas questões. Porque se a gente for ver, grande parte da mídia fica o tempo inteiro falando as mesmas coisas. Bolsolina, você está defendendo o Bolsonaro, exatamente. Não isso estou aí. defendendo ninguém. Mas assim, a mídia fala as mesmas coisas, as pessoas reproduzem as mesmas coisas e a gente não sai disso. E vai ficando nisso e se espera que a humanidade pule de um grau de melhoria, ouvindo as mesmas coisas e ficando na mesma bolha. Então isso não vai mudar. Quando as pessoas assistirem, ouvirem e lerem as mesmas coisas dos mesmos canais de comunicação. Entendeu? O panelaço está continuando aí? Tá, fica uns 15 minutos. O ponto-chave desse tumulto todo, quer dizer, a gente tem que melhorar a fonte da nossa informação, né? E de novo, acho que a gente comentou isso uns 2 ou 3 episódios atrás, quer dizer, a gente tem que procurar coisas que tenham assinatura, que tenham um proprietário, né? E as informações em relação à crise estão relacionadas à Organização Mundial da Saúde, quer dizer, na dúvida entre seguir o que a Alemanha está fazendo, o que China, Japão, Coreia fez e o que o Brasil está fazendo, a gente conhece já a experiência brasileira de dar um nó cego nas coisas e não fazer o que precisa ser feito, eu ficaria com a experiência desses lugares, né? A gente não passou ainda, quer dizer, são 2 semanas que são decisivas nessa história. Aparentemente, pelos dados, ninguém pode afirmar nada, mas você está conseguindo frear o aumento da curva exponencialmente. Quer dizer, ela vai ser exponencial, mas talvez cresça com menos intensidade. Agora, a indefinição é muito grande, o que leva a gente... Você é gestora de riscos, né? Ou trabalha com isso. Quer dizer, numa indefinição muito grande, você tem que ser mais conservador. E ser mais conservador seria você não sair de casa, ou não? Se o seu perfil é mais conservador, você vai tomar essa atitude. Tem pessoas que têm um perfil diferente. Você entende? A gente não pode obrigar todo mundo a ter o mesmo perfil. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar, que a gente está chegando num ponto que a questão do coronavírus, ela está uma questão também ideológica. Sim, já virou, hoje virou. Já virou, já está presente
vacinas, todo mundo virou economista, todo mundo virou infectologista, todo mundo sabia mais que o médico do Einstein, do Sírio, e todo mundo já estava dando pitaco para todo mundo. Só que sem saber o que tem por trás disso. Ok, a gente está no meio de uma epidemia, mas assim, estão sendo colocadas informações que às vezes não é só para gerar medo. Aqui eu não estou querendo dizer que eu sou contra ficar... Eu estou em quarentena, tem um monte de gente que tá... Não sou contra ficar saindo pelado na rua e... Não é contra? Você é a favor de ficar saindo pelado na rua? Não, eu não estou dizendo que é para sair pelado na rua lambendo poste, entendeu? Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que tem um caráter ideológico que a gente precisa pensar. Sim. E parar de ficar essas coisas de previsões. Previsões disso, previsões daquilo. Justo agora que eu ia fazer o cenário, você vai falar para não fazer previsões. Não, o cenário precisa ser feito até pelo fato de você ser um economista. Só que assim, esse cenário, amanhã ele pode mudar. Entendeu? E esse cenário, você está pegando informação de onde? Então, eu só uso informação oficial. Não tem nenhuma Oficial de onde? Oficial do Banco Mundial, do Banco Central. Que, Não, ok. aí, Você pode ter alguma, certamente tem algum desvio, tem algum cuidado na informação. E eu também fico contigo, assim, eu tenho uma pontinha de teoria da conspiração, de não entender como que uma gripe, porque no fundo é uma gripe mais séria, que pega fácil, fez uma pandemia global desse tamanho, né? Quer dizer, se a China tivesse tratado isso de uma forma diferente lá, provavelmente tudo que aconteceu depois teria sido diferente. Agora, o difícil é você fazer essa aposta arriscando a vida das pessoas, né? Quer dizer, a sua vida, não é só das pessoas. À medida que você, que está num grupo de risco, você fala, não, eu vou sair para trabalhar porque a economia tem que funcionar, né? Eu concordo, há pessoas que não estão no grupo de risco, que podem se expor à doença, mas quando você vai para essa estatisticação do negócio, tudo estatístico, então só 15% das pessoas morrem. Tá bom, 15% das pessoas morrem. E aí são 15% das pessoas morrendo, que tem que ser enterradas, que tem famílias, que tem dor de despedida. Então, a gente ser estatístico num momento como esse é cruel. Agora, que você precisa criar mecanismos, veja, o que está acontecendo não é a travação completa da economia, mas você tem distribuição de combustíveis ainda adequada, você tem distribuição de alimentos, e infelizmente isso não pode parar. Então, se você restringe pessoas a mais de 60 anos de circular e mantém os fluxos das cadeias funcionando, ótimo. O problema é se você fechar, travar tudo de uma vez. Agora, por outro lado, nós não vimos ainda imagens do colapso da saúde. Porque a hora que esses hospitais de campanha, a hora que você tiver gente caindo fora dos hospitais, passando mal por conta de questão respiratória, é que aí muda. A imagem é muito forte. Se você tiver uma situação, é que a gente está tão acostumado com o hospital cheio, com gente no corredor, que quando mostra isso na Espanha, você fala assim, tá vendo aí? Sempre foi assim aqui no Brasil, a gente não tá no mesmo nível. Só que não estamos no mesmo nível, né? Agora, talvez nem aconteça isso. E se não acontecer isso, a aposta do Bolsonaro não é de todo errado, né? Mas tem a questão, assim, o Bolsonaro, ele, às vezes, na maioria das vezes, ele fica brincando de fazer política. Eu acho que é o timing, ele tem um problema de timing. É que se ele tivesse feito aquele discurso ontem, daqui a 15 dias, ele estaria muito mais bem colocado. Então, daqui a 15 dias as coisas começaram a se equilibrar, ele fala assim, tem que sair, vamos para frente e tal. A posição seria outra. Agora, ele do nada acorda, ele ia fazer um pronunciamento hoje de manhã, ele cancelou. Porque senão ia falar mais abobrinha. Entendeu? A forma como ele colocou, o jeito como ele colocou, e principalmente a pressão que ele colocou em cima, quer dizer, que você tem aí tá pendurado o negócio aqui, a pressão que ele colocou em cima das pessoas, a tensão que ele colocou em cima das pessoas, é desnecessário. Quer dizer, num momento de pânico, num momento de dificuldade, num momento de medo, como você disse, você fazer um discurso daquele ontem só cria mais instabilidade, mais pânico, mais medo. Talvez seja o intuito. O que a gente conversou sobre essa ditadura do medo, e também a gente conversou hoje de manhã sobre essa questão de você separar economia e separar a questão de salvar vidas, entendeu? Então a gente está, pelo menos no Brasil, eu vejo, né, mais forte, tá tudo na mesma panela. Então, com esse discurso de salvar as vidas, todo um sistema econômico está sendo
está sendo feito um discurso, porque até agora também a gente não viu nada de prático. Tá? A gente só está fechando tudo com essa coisa de salvar vidas. E aí, até que ponto realmente a gente vai salvar vidas com essa ditadura do medo? Não é um discurso Bolsonaro, estou deixando bem claro, mas é uma coisa para a gente pensar. Por outro lado, quer dizer, enquanto a gente está nesse discurso, você não tem medidas econômicas efetivas, né? Você pega os grandes bancos hoje, fizeram doação de 5 milhões de testes, gastaram 150 milhões que isso, que para o marketing deles é muito melhor do que você emprestar dinheiro para a empresa endividada. Agora, a minha crítica é sempre assim, ok, tem um grupo grande, a gente pode estimar isso, sei lá, uns 60 milhões de pessoas no Brasil, tem gente que estima mais do que isso, que vai ser absolutamente afetado até o fim do mês por essa situação e você não vê nenhum movimento real de reorganização disso, né? E aí talvez seja um pagar para ver também. Então reabre as coisas, né? Assume a postura, porque é aí que tá. Também você mandar reabrir as coisas e criar um outro problema, né? Quer dizer, que é o problema do setor público, que é o problema de receber essas pessoas no hospital público, e aí administra o caos, né? O problema é assim, você não pode chegar para o seu soldado e falar, você vai para a guerra porque você vai morrer pelo país. Ele não vai. Você fala para ele, vai para a guerra porque você vai vencer. Esse é o discurso. Então, você dizer que 15% dos velhos vão morrer, é fácil quando os velhos são os velhos dos outros. Né? O problema é quando é seu velho que vai morrer, ou quando é o velho... Então, né? mas é o discurso do medo, entendeu? Isso não é legal. Porque aí você já fica, não, vai morrer o idoso, vai morrer o idoso. Dos dois lados é o discurso do medo, né? Então você tem que ver, o governo está se beneficiando desse discurso de manter as pessoas trancadas, não saber o que fazer, porque aí está gerando toda uma questão política, entendeu? Que eu acho que é uma coisa preocupante. Eu acho que o de ontem, mais de ontem, quer dizer, somado um pouco de ego com ciúme e com política, a coisa se tornou exclusivamente... Saiu do campo técnico, né? E aí a gente começa a perder confiança até no ministro, por exemplo, que era uma pessoa que tinha uma visibilidade interessante, só que você olha para ele, será que ele está fazendo discurso político ou ele está fazendo discurso... Não vamos fazer mudanças agora no Ministério da Saúde em meio a uma crise, uma pandemia? Vamos fazer mudanças agora? Então, mas o que foi interessante, eu achei que do ponto de vista de poder ou de liderança, o ministro se saiu muito bem. O pessoal estava dizendo que ele tinha que renunciar, que ele tinha que pedir as contas, e ele está firme, né? Se manteve uma posição firme. Não sabemos, né, o que vai acontecer. Agora, veja, a forma que parece ser mais correta de se fazer essas coisas, primeiro, você tem que manter um clima minimamente amistoso e positivo entre as pessoas, independente da mídia, das mídias, e você tem que ter um pacote de medidas econômicas reais editadas pelo governo, e isso não aconteceu. Então, veja, se as pessoas falam, nós vamos ter que passar pela pandemia, mas o seu salário, o seu rendimento, ou o salário do seu funcionário está garantido, isso te cria menos ansiedade. O problema é que a ansiedade econômica vai começar a ultrapassar a ansiedade da saúde. E é aí que você vai para o desastre, porque se as pessoas começarem a sair simplesmente, se encontrarem, e você começar a ter uma epidemia nos níveis italianos ou espanhóis, nós vamos ter um problema sério, porque aí vai ter muita gente indo para... Aí você não vai ter nem nem a economia funcionando e nem a saúde funcionando. Então. Por isso que, assim, eu fico com a frase de um professor que eu vi hoje, que é um professor que eu tive aula com ele, o Kiko, que é do Banco Fator. Ele fala, a economia, antes de tudo, é expectativas, são decisões, são atitudes das pessoas. E você gerar mortes ou doentes, você está interferindo na economia do mesmo jeito, né? Talvez você tenha que ter um gradualismo para sair dessa quarentena, mas veja, semana passada são 2 semanas. Né? Eu te mostrei hoje o exemplo do cerco de Leningrado, porque as pessoas estão fazendo essa comparação com a Segunda Guerra Mundial e acho que faz sentido. Os nazistas deixaram Leningrado 900 dias cercados e os russos estavam lutando contra um inimigo real, né? E que era um inimigo que não tem prazo para terminar, porque aparentemente a epidemia tem um ciclo, e vendo especialistas, o ciclo vai acontecer,
pode ter um rebote aí, quer dizer, ano que vem acontecer mais alguma coisa, mas não é nazista. Você não está brigando com os nazistas que podem ganhar a guerra. E os caras ficaram 900 dias lá, 2, 3 anos presos na cidade combatendo aquela situação. E hoje a gente não consegue ficar 15 dias aqui com a internet combatendo uma situação que exigiria isso, né? Então, em 20 dias, em 30 dias, nós vamos saber quem estava com a razão ou não. O problema é a aposta feita com a vida das pessoas para saber quem tem razão ou não. Bom, e para terminar, nada mais clichê do que Bella Ciao cantada em Milão em fevereiro de 2018. Os caras não imaginavam que 2 anos depois estariam passando por uma tragédia. É bom pensar no futuro diferente. Boa noite.